É sempre uma alegria retornar a essa casa, né, rever amigos, né, companheiros de jornada. Eu escolhi esse tema, Pelos Caminhos de Jesus, que na verdade ele é um título, né, dessa obra de Amélia Rodrigues, né, dentro da série dela, que é maravilhosa. E a Amélia Rodrigues tem uma forma poética que nos encanta, né, de descrever, né, Jesus, as paisagens por onde Jesus passou, descrever esses caminhos, né, de Jesus. E aí eu me inspirei nele e inclusive eu trouxe aqui a introdução que a Amélia Rodrigues faz para a gente poder ir vendo junto, né, e refletindo. Mas aí eu pergunto, né, e fiquei refletindo também sobre isso, né, pelos caminhos de Jesus. Qual o caminho, né, de Jesus? Aonde ele nos leva? Aonde podemos chegar se seguirmos esse caminho, né? E lembrando que ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele já nos deu uma indicação de que ninguém iria ao Pai senão por ele. E é interessante porque ele não disse: eu sou um caminho, uma verdade, uma vida, né? Ele foi exato. O caminho, a verdade e a vida. Então, se a gente optar, porque caminhos são sempre opções, né? Para chegarmos aqui a esta casa de bênçãos, cada um de nós pensamos num trajeto. Muitos de nós conseguimos chegar aqui pelo trajeto que a gente planejou. Alguns de nós, às vezes, por uma questão de trânsito, ou por motivo qualquer, no percurso nós fizemos algum desvio, ou uma volta, né? Mas chegamos, e aqui nos encontramos. E quando a gente pensa em caminho, a gente reflete sobre a importância desse caminho, até como opção. Tem caminhos curtos, tem caminhos longos, tem caminhos estreitos, largos, né? Tem caminhos que são principais, a gente pode falar, tem alguns que são desvios, né? Tem caminhos que são pavimentados, alguns são ali no chão batido ainda, né? E assim vai, se a gente fosse aqui pensar, né? Teríamos diversos. Mas todos são transitáveis, concordam? Todos são. O que pode variar é o tempo, né, do percurso, né, dependendo de onde eu estou, para onde eu vou. E pensando nisso, né, Jesus é também esse caminho, como ele diz, né? Eu recorri também no Evangelho de Chico Xavier, ele coloca, né, que vivemos à procura de outros caminhos. Mas para a nossa felicidade, não existe caminho diferente daquele que Jesus nos traçou com a sua própria vida. Então, aqui ele está colocando para a gente, uma das interpretações, podemos fazer outra, é que a própria vida de Jesus é um percurso, concorda? É esse caminho também. Então ele coloca que o roteiro a cumprir continua sendo o da manjedoura ao Calvário. Então aí ele dá essa noção para nós. E ele fala ainda, olha que interessante, o resto é atalho e perda de tempo. No nosso caminho evolutivo, nós pegamos muito atalho, né? E às vezes perdemos tempo. Embora, como nos diz lá Manuel Filomeno de Miranda, na contabilidade divina nada se perde, né? Então tudo vem para crescer o nosso conhecimento, a nossa experiência. E mesmo que a gente vá nesse atalho aí, perder algum tempo, esse tempo ele vai ser útil. Porque naquele momento a gente não tinha condição de escolher ainda um caminho mais reto. E nós lembramos aqui também do Evangelho, que a gente recorre lá Mateus 7,14, quando ele fala: estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. Então a gente veio falar do roteiro que vai da manjedoura ao Calvário, que a gente já veio falar da porta estreita, mas do apertado caminho. E a gente vai em João Batista,
né, quando ele cita lá o profeta Isaías, endireitai as veredas, preparai o caminho do Senhor, né? Então também a vida nos convida, né, nos conclama sempre que a gente está pegando esses atalhos, que a gente está perdendo esse tempo, ou que a gente está numa desorientação para seguir esse caminho, essa oportunidade de endireitar, né, as nossas veredas. É como, claro, vamos recalcular o percurso, né? Então hoje a gente tem aí a tecnologia, né? A gente quer, se eu não soubesse sair lá de casa e vir aqui, eu ia pôr lá, né, num dos aplicativos lá, e ia definir de onde eu estou para onde eu vou, né? E ele ia me dar lá o caminho mais rápido, o caminho com menos trânsito, né? Mas no dia a dia, quem escolhe somos nós, certo? E aí a gente chega no que a Amélia Rodrigues descreve, né? Então ela coloca, para todas as direções existem caminhos. Um pouquinho do que a gente falou. Então, dependendo de onde eu queira ir, né, eu escolho aí, nessa direção, qual caminho eu vou. Mas o importante é isso, para todas as direções existem caminhos. Então, a gente vai ter muita opção sempre, né? Então, até de onde venho, né? Porque existe, para onde vou, né? Então, sempre que a gente faz essas reflexões como espíritos imortais, então a gente já tem aí uma sinalização da nossa trajetória, né? De onde eu estou, para onde que eu vou, né? E basta a gente olhar, né? Que a gente vai identificar. E ela fala um pouquinho disso que eu já adiantei também, né? Mas aí agora ela vem falando um pouquinho da consequência, né? Da realidade que se faz dentro da opção que nós adotamos. Então, há curtos caminhos que conduzem à loucura e ao suicídio, ao crime e ao desespero. Então, aqui não estamos julgando, né? Mas temos que entender, né, que tudo que for fácil, um caminho curto, parece mais fácil, né? Mas nem tudo que é fácil vai nos dar o aprendizado, vai nos conduzir ao resultado que é o melhor para nós. Então, muitas das vezes, na nossa escala evolutiva e em momentos diversos, optamos aí por caminhos mais curtos, né? Das sensações, né? Dos vícios, né? E de outras questões, né, que não precisamos aqui abordar, mas que fazem parte ainda, né, do caminho de aprendizado. E aqui, né, tem situações mais extremas. Mas também os largos e longos que facultam a embriaguez dos sentidos, o desregramento da emoção e os compromissos infelizes. As portas largas, né? Aí ela traz, veredas surgem sem saída e estradas se apresentam sem fim. Então esse é o nosso caminho, né, da evolução. E a gente tem que ter olhos de ver aqui, né, para enxergar. E aí ela fala, olha que belíssimo, a vida em si mesma é um caminho que cada criatura percorre na experiência existencial com êxito ou fracasso, conforme a opção feita. Então nós estamos aqui, né, espíritos eternos, numa experiência temporária, importante, necessária, né, para a concretização de alguns objetivos, né, que nós definimos, né, nesse planejamento reencarnatório. Só que esse é um de muitos que já foram e é um de muitos que virão, né? Seja aqui ou em hora, como diz o Vivaldo, onde for, né? Mas assim, tem caminhos e a vida é uma encarnação é um caminho. Aí como nós estamos aproveitando, né? De que forma nós estamos conduzindo, aproveitando toda a potencialidade que temos, né? Todos os talentos que foram nos concedidos, toda a proteção que nos cerca.
lição que a gente ouve, né? E que agrega muito para as nossas reflexões, para as nossas decisões. E aí ela acrescenta: todos seguimos por caminhos variados, muitas vezes ignorando o ponto a que isso nos leva. Então, muitas das vezes eu posso definir esse caminho, eu até tenho um objetivo, mas às vezes eu deixo lá, né, igual a música, a vida levar, né? As circunstâncias, né, me conduzir. Mas eu sou o Senhor, né? Além lá da vontade, a inteligência me pertence, né, como atributo do Espírito. Então a decisão sempre é minha. Por mais que há uma influência do meio, por mais que a matéria tenha esse peso, né, sobre o Espírito, por mais que o esquecimento do passado, que é uma bênção, muitas das vezes não de imediato nos dá a noção daquilo das experiências que tivemos que a gente não queria repetir, mas a gente sabe, né? A gente, olhando para nós mesmos, a gente tem uma noção do que a gente é, né? Pelas nossas tendências, pelos nossos gostos, pela característica, né, dos nossos pensamentos, né? Pelas vontades que nos movem. E aí, ela continua: os insensatos mudam de trilha conforme a variedade das sensações consumidoras a que se entregam. Então, definiu-se um caminho, sabe que lá ele pode ser frutífero, né? Mas de repente surge alguma coisa que chama a atenção, que distrai, né? E aí eu, né, mudo essa trilha, né? Para satisfazer de imediato alguma coisa. Os egoístas, lembrando aí, né, o que o egoísmo representa para nós ainda no nosso atual estágio evolutivo, né, ainda em mundo de provas e expiação, onde ele ainda predomina. Então os egoístas elegem as vias solitárias, nas quais se perturbam após longa marcha. Porque não há como eu crescer, não há como eu evoluir sem o outro, né? Nós somos seres, né, criados para vivermos em sociedade. Temos a nossa responsabilidade, o nosso caminho que é individual, mas a gente cresce no convívio, né? A gente aprende no convívio. E aí ele continua, né? Os precipitados atiram-se pelas rotas escarpadas, tombando em abismos de sofrimentos inenarráveis. A gente olha os insensatos, os egoístas, os precipitados. E agora ela fala dos perversos. Os perversos seguem as trilhas da iniquidade e perdem-se em sombras espessas. Que é o caminho mais doloroso, né? Bem mais doloroso. Os lidadores do bem seguem os caminhos da esperança e se iluminam. Então, olha a perspectiva, como muda, né? Então, a gente viu aí dos insensatos, do egoísta, dos precipitados, dos perversos. E mesmo nós que temos aí a bênção, né, dessa doutrina que nos esclarece, com tantas obras, que estamos cotidianamente, né, tendo a oportunidade de ouvir, de ver, tanto bem, né, acontecendo, de preencher as nossas mentes, né, de iluminar o nosso espírito com essas verdades sublimes, que as obras em geral, que tanta gente hoje, né, tem no movimento espírita aí, como um todo, os mentores que nos auxiliam, né, as casas, né, que são esse jardim de esperanças para todos nós. Mas a gente passa, né? A gente ainda é insensato, a gente ainda é muito egoísta, a gente às vezes é precipitado, até perverso, principalmente às vezes conosco mesmo, né? Se a gente não é com o outro mais, mas às vezes a gente é conosco mesmo, né? A gente quer exigir de nós, muitas das vezes, aquilo que não precisa ser para hoje, né? Pode ser um pouquinho para amanhã. Mas aí, quando nós optamos, né, pelo bem que existe, pelo bem que está e pelo bem que é, e aí estamos nessa lida do bem, aí muda, né? Porque o caminho, igual ela coloca aqui, é de esperança e é de iluminação. E os servidores daquela
caridade movimentam-se nas trilhas do sacrifício e chegam aos portos da paz. Olha que diferença, né? É muito diferente. E os apóstolos do amor elegem os roteiros da ação dignificante e repousam nos climas da aventura que alcançam. E tudo isso aqui é para nós, né? Também. Sermos esses lidadores do bem, servidores da caridade, esses apóstolos do amor. É natural que muitas das vezes essa não é a nossa realidade 24 horas por dia ainda, né? Eu falo por mim, né? Alguns aqui até já podem ser mais. Mas a gente já consegue ser um pouco, concorda? E aí a gente consegue transitar por esses caminhos mais ou menos, né? É como se fosse um refrigério num dia, né, encalorado, né, de baixa umidade, né, que o nosso sentido às vezes fica um pouquinho impactado, o nosso corpo sente, né? Mas essa ação no bem, quando eu saio de mim e eu vou de encontro ao outro, ele já me conduz por um caminho menos tortuoso, né? Um caminho que é capaz de propiciar momentos de esperança, momentos de paz, de repouso aí em climas de ventura, né? Então esses cenários que a gente poderia falar paradisíaco, ele é possível, né? Porque está aqui na consciência, né? Porque todo esse panorama, toda essa paisagem, ela está no nosso íntimo, né? É nessa tranquilidade do nosso coração, de colocar a nossa cabecinha no travesseiro e ter um sono tranquilo, de saber que eu já estou podendo realizar aquilo aqui, né? Porque existo, né? De entender isso, de ter essa consciência, esse despertamento. Que na diversidade de caminhos, os homens perturbam-se ou libertam-se. Então, às vezes é o mesmo caminho, né? Começa ali. Então, dependendo de como eu estou transitando, né? Que sementes, né, eu estou jogando, ou que semente eu sou frutificando, então eu posso ou perturbar-me ou libertar. E ninguém, no entanto, que siga pelos caminhos de Jesus, deixará de alcançar a meta que persegue, que é a felicidade integral. Então aqui ela vem falar, então pelos caminhos de Jesus, o que a gente vai conseguir? O que é possível encontrar nesse caminho? A felicidade integral. E olha que interessante, integral é uma palavra, né, que nos chama a atenção, da possibilidade. E ela coloca que o apostolado de Jesus na terra prossegue com atualidade nestes dias tumultuosos, atraindo as vidas que se perdem noutros rumos. Então, 2024 anos depois, aqui estamos, né, nesta casa, depois de tantas experiências, né, neste momento, ouvindo mais uma vez, né, falar de Jesus, relembrar seus ensinamentos, refletir sobre os seus caminhos, né? E entender que prossegue atual, né? Então, mesmo hoje, quando a gente olha, né, parece que está tudo meio fora do lugar, né? E ela coloca esses dias tumultuosos, né? Em que a nossa sensibilidade se aguça, em que parece que a iniquidade ainda prevalece, parece que as coisas estão um pouco sem nexo. Mas é esse chacoalhar, né, como se diz, né? Mas muito bem existe, muito bem está. Muito bem está sendo vivido, está sendo praticado. A gente não pode esquecer isso. A gente falava nisso, né, Vivaldo, na nossa conversa. As afirmações positivas, porque nós somos seres. E a gente já tem essa consciência. Então, nós devemos nos reconhecer capazes e saber que nós podemos perseverar e seguir o nosso caminho com
com tranquilidade possível, né? Lembrando lá o Espírito Letícia no Amar e Servir, né? Embora tudo quanto vos aconteça, aí a gente pensa no entorno, né? Mantende-vos em paz. Isso quer dizer que eu não vou sofrer, que eu não vou sentir dor, que eu não vou frustrar, que eu não vou ter alguma decepção, que eu não vou sentir alguma aflição? Vou. Né? Porque a dor, ela faz parte da nossa vida. Nós vivemos ciclo, nascer, crescer, viver, né? Morrer. Tudo é um processo que gera dor. Mas aí a gente lembra lá de Buda, né? A dor é inevitável, o sofrimento não. Mas embora a dor possa ser até profunda, mas o sofrimento, ele depende também, é uma opção, é um caminho, né? Então é isso que ela está tentando falar aqui pra gente também. E ela coloca, pavimentado com a humildade e a renúncia, dá segurança, proporcionando alegria e bem-estar. Então olha o caminho aí, né? No caminho do egoísmo, né? Ele é bem tortuoso e aflitivo. Já no caminho da humildade, da renúncia, já tem alegria e bem-estar. Passam os séculos e das lições por ele ministradas ressumam a harmonia e a alegria de viver. E é o equilíbrio, né? A harmonia e a alegria de viver. Que eu acho que é o grande desafio hoje da vida, né? Então nós despertarmos, sabermos os desafios que vamos ter, do que tivemos no dia anterior, mas sentirmos essa alegria de viver. Reconhecermos que nós somos filhos do Criador de tudo que nós pertencemos a essa natureza, que nós temos em nós esses atributos divinos. Então a paz nos pertence, porque Deus é todo paz. A amorosidade nos pertence, está em nós, porque nós somos filhos de Deus. O poder espiritual nos pertence. E a gente poderia aí relacionar uma série de atributos. Mas temos a impermanência, né, que faz parte. Essa dualidade, né? Então a gente está sempre, é daqui, é dali, parece que tem que tomar partido. Não precisamos, né? A gente pode seguir, né? Convivendo, mas escolhendo esses caminhos de mais paz. E aí ela conclui. Nesse aqui é a introdução, ela foi feita em 9 de setembro de 1987, Amélia Rodrigues. Necessário parar na desabalada corrida da falta de tempo para revisar, reconsiderar, repensar Jesus. Então, quando ela traz nessa obra, como as demais, em cada página ela coloca aqui um dos momentos, né, de Jesus com tantas personagens. E do início ao fim de cada lição, é um potencial de bênçãos para todos nós. E aí ela convida, porque muitas das vezes o tanto de compromisso, o tanto de informação que a gente vive hoje, a demanda que nós temos, né, em todos os setores das nossas vidas, ela nos convida a parar um pouco, respirar, né? Dar aquele momentinho. A gente fala assim, para, tem muita coisa acontecendo, eu preciso responder muita coisa, mas eu paro, vamos respirar profundamente, vamos voltar para o centro, olhar para o meu íntimo, né? Vamos perguntar a nossa alma, né? O que eu vou fazer agora? O que é a minha opção agora? Que caminho que eu vou seguir agora? Não é simplesmente nessa desabalada que ela coloca, porque muitas das vezes a gente é convidado, a gente é convocado, e a gente vai precipitado, como aquele do início, né? Sem estar senhor do si. Então a gente não pode,
não deveria. Poder é uma questão, uma palavra forte. A gente não ser precipitado, mas também não ser tardio. Então, aqui é a questão do caminho do meio, né, que é sempre melhor. Mas é necessário muita vigilância para que a gente faça essas opções. E aí sim, para revisar Jesus. Então, releiam dessas histórias, né? A gente pega Boa Nova, lá de Humberto Campos, a gente pega Amélia Rodrigues, todas as obras dela. Então, a gente revendo cada um desse quadro hoje, com a consciência que eu tenho do dia de hoje, eu já vou tirar um proveito, né, muito grande. Reconsiderar, repensar Jesus. E ela coloca, né, volver aos seus caminhos e repercorrê-los com reflexão e ternura. É tarefa inadiável. Então, se a gente pegar essas obras e vendo, né, e repensar, então a gente pega lá, se a gente fosse pegar os caminhos, né, que as narrativas evangélicas trazem para nós. Então a gente pega lá Jesus nascendo lá em Belém, né? Aí crescendo lá em Nazaré, que era a terra de Maria, da mãe dele. Tem o ofício do pai, as sinagogas, né, que ele já começou a pregar. E aí você vai na trajetória dele, né, Cafarnaum, onde ele cura lá o paralítico, né? A Galileia, né? Eu acho belíssimo como ela descreve a Galileia, nesse capítulo aqui mesmo, acho que no primeiro capítulo. E era um lugar frutífero, né? Um dos lugares onde Jesus mais realizou curas, onde mais ele estava ali, né, à disposição, né? A Galileia era aquele centro, né? Um lugar frutífero, né, onde tudo que se plantava dava, um lugar verdejante, né, enquanto ali na paisagem, né, árida e muitas outras localidades, né. E a gente tem lá, né, o mar, né, que na verdade não é o mar, mas é o mar da Galileia, tem tantos lugares, né, Jerusalém, né, que o recebe, mas que também o crucifica, né, depois. A gente lembra lá a parábola do bom samaritano, né? Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Tem a lição daquele homem, né, que soube percorrer o caminho, né, que ele estava e aproveitar, né? E tantos outros lugares, né, que Jesus passou. Na Samaria, né, da mulher samaritana, né, na lição que você leu. Magdala, né? Tinha Maria de Magdala, Magdala também uma cidade, tantos outros, né? Em Jericó, inclusive, o cego de Jericó, que é uma lição belíssima, né? Que a gente sempre está relendo. E tantos outros lugares, tantos outros caminhos que Jesus passou. E ao redor dele sempre uma multidão, né? Sempre os necessitados, né, se punham ali. Então, quando a gente volta a esses caminhos, seja relendo aqui, reflexionando, é interessante quando ela fala, né, com reflexão e ternura. Olha que interessante, né, ternura. Vem nos falar do que nos falta, né, muitas das vezes, essa ternura, né, que seria uma manifestação do amor de uma forma que é muito possível para nós, né? De forma tranquila, harmoniosa, inadiável. Então, nesses dias mais tribulados, em que as notícias muitas das vezes nos confundem, nos convidam, muitas das vezes, de repente, a julgarmos, aí ela nos chama isso, né? Que voltar aos caminhos de Jesus. Então, transitarmos pelos caminhos de Jesus, com essa ternura que nos falta. Então, se o outro, né, ainda está fazendo alguma coisa, seja no social, na política, na família, onde for, que nos desagrada, a gente lembra do Chico, né? Lembra é o que consegue, né? É difícil, a gente é humano. Mas eu não vou mudar o outro com o meu ódio, eu não vou mudar o outro com o meu julgamento, eu não vou mudar o outro com a minha repressão. Não vou mudar o outro falando aos 7 ventos. Eu consigo mudar a mim. Então é o que o Espírito Letícia nos conclama, né? Embora tudo quanto nos aconteça
mantende-vos em paz. A paz não é aquela paz que a pessoa está ali inerte, alienada de tudo que acontece, não. É a tranquilidade daquele que já compreende o que ele é, para que ele está aqui, para onde que ele vai, se ele quiser já ir, né? Mas um dia ele vai, quando ele quiser, né? E é isso. E o outro é o outro, né? E eu vou seguindo o meu caminho. E quantos exemplos a gente tem, né, gente? Nossa, a gente está vivendo um mundo tão frutífero. A gente vê essas crianças, né? Gente, eu fico encantada com algumas crianças, alguns jovens de hoje. Que a gente vê lá o que a Gênesis já traz, né? Que a gente ia poder identificar, né? Aqueles que já estão chegando para um possível mundo de regeneração e aqueles que já estão partindo daqui. Aí não é lá para a hora não, viu, Vivaldo? É para o planetão mesmo, entre aspas, né? Então a gente já consegue definir aqueles que estão nas últimas oportunidades aqui, né? Porque ainda está recostado, não está entendendo esse despertar, esse movimento, né? De olhar pelo outro, né? Não está conseguindo fazer umas suas opções, né? Então ela coloca, então quando a gente volver aos caminhos de Jesus e repercorrê-los, com essa reflexão e ternura, isso aqui é um convite inadiável, ao fazê-lo, cada indivíduo, sem dúvida, acho interessante, né? Ela põe uma vírgula aqui, sem dúvida, então cada indivíduo, sem dúvida, experimentará o calor da presença dele e a imanência do seu amor, permeando-lhe a existência. Lindo demais, né, gente? Ah, é belíssimo. Os livros têm que ser de cabeceira para nós, né? Se a gente, mesmo deitar ou levantar, uma horinha no dia, ler uma liçãozinha só, né, disso aqui, e deixar nessa imanência, desse amor penetrar a nossa existência. É dessa paz que ela está falando, né? É dessa paz que a Letícia fala, né? É dessa alegria de viver que a Amélia Rodrigues aqui nos chama a atenção. É dessa harmonia que é possível, né? Mas tem que permitir. E aí ela conclui, ninguém que possa prescindir dele e ser realmente feliz. Então, lendo assim, ouvindo aqui, né, nessa casa de bênçãos, em que os nossos sentidos estão voltados daqui, que as nossas preocupações cotidianas ficaram um pouquinho lá fora, porque nós muito antes de hoje, a gente já sabia que a gente estaria aqui, a gente já preparou o nosso dia, por mais corrido que fosse, por maior que fosse o desafio. Quantos de nós estamos aqui hoje e tivemos um dia muito difícil, né? Que tivemos que superar situações, seja no campo afetivo, seja no campo físico, né? Seja aí no campo emocional, no campo espiritual, na via pública, nas nossas relações, né? Mas nós escolhemos esse caminho de aqui estarmos, né? Então, gente, esse é o caminho, né, que Jesus nos convida, é essa opção que nós podemos fazer. E às vezes ela é simples, ela é pequena, né? É a escolha de onde eu quero estar, como eu quero estar, né? Mas se amanhã eu não puder estar aqui, né, cada um de nós, e algum desafio nos convidar para estar em outro lugar completamente diferente, né? Onde o tumulto, né, onde a balbúrdia, onde alguma coisa está ali prevalecendo, mas eu posso, em termos espiritual, em termos da minha mente, manter, né, boa parte dessa atmosfera daqui. Porque aí é um bem inalienável, ninguém nos tira, é a nossa paz de espírito, né? Então é aquela paz de espírito que ela é patrimônio inalienável. Ela pode ser compartilhada, porque se eu estou num lugar pensando bem, fazendo bem, a minha energia, ela transforma aquele ambiente. É mais difícil, mas eu consigo. Mas se eu não estou nessa vigilância, nessa disposição, eu vou me envolver com aqueles sentimentos, com aquelas questões que estão prevalecendo ali. É nesse sentido que ela traz para nós. Gosto muito também de Maria Dolores, né? Tem anotações em caminho, que ela conclui assim, coração,
não vai sozinho. Entre as pedras do caminho, a que o serviço faz jus, no trabalho e no perigo, guarda esta nota contigo. O companheiro é Jesus. Então nós nunca estamos sozinhos. Jamais estamos sozinhos, né? Essa é uma certeza. Quando nós planejamos estarmos aqui, alguns cuidaram, planejaram, né? Endossaram nossos espíritos protetores, nossos anjos da guarda, e aqueles que nos antecederam, né? Então, quantos já estiveram aqui nesta casa e que já estão de lá e que estão aqui contribuindo e que estão estimulando e que estão trabalhando? Quantos que a gente nem lembra, né? Que fazem parte de outras vidas, de outras histórias e que estão somando com a gente? Quantos familiares, quantos amigos queridos que nos auxiliam, que nos guardam, que nos estimulam? E quantos são da causa do bem, né? E que movimentam recursos para que a gente faça. E quantos ainda que auxiliam aqueles que nós podemos direto ou indiretamente beneficiar. Então, uma casa como essa, quantas pessoas, né, buscam assistência, que seja ela material, seja ela espiritual? Né? E quantos intercedem por eles? E a gente pode ser, né? Muitas das vezes somos nós que somos assistidos, mas nós também somos agentes dessa assistência. Só que a gente nunca está sozinho. Então, pelos caminhos de Jesus, nós chegaremos a essa felicidade integral. E pelos caminhos de Jesus, nós não caminhamos sozinhos jamais. Então, Ele, e através dele, tantos outros corações nos sustentam, nos amparam, nos protege. Então fica aí nesse convite para todos nós, que a gente possa rever, né, esses caminhos de Jesus, percorrê-los novamente, né, através dessas leituras e dessas reflexões, mas que não nos falte essa ternura, né, que a Amélia Rodrigues nos conclama. E eu agradeço mais uma vez. Pai, fiquemos nessa paz e sigamos confiantes. Obrigada.